Olá pessoal, bem-vindos à Academia do Líquor. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre uma aula super bacana, dicas rápidas do exame do líquor. Essas dicas são importantes para você que está começando, é profissional e quer entender melhor as sinalizações de alguns momentos que eu falo em outros vídeos, mas não fica tão claro. Então, essas sinalizações são importantes para você entender o líquor. E esse entendimento é relevante. Para isso, nós estamos com o Academia do Líquor, postando conteúdos diários. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, no Facebook e assinar o nosso canal no YouTube. Todos os dias nós postamos conteúdos relevantes. Vamos lá. Quais são as indicações do líquor? Por que o líquor entra no laboratório? Isso eu já falei em outros vídeos, mas sempre é bom reforçar. Existem 7 motivos, e esses 7 motivos devem estar na sua cabeça, porque no laboratório o líquor não chega se não for um desses 7 motivos. E para isso a gente tem que também ter em mente o local da punção, a indicação da coleta, igual eu já falei, os aspectos antes e após a centrifugação, que é você, profissional de laboratório, que faz essa avaliação. As cores antes e após a centrifugação. Ah, professor, é importante mesmo isso? Sim, importantíssimo. Já mostrei outros vídeos no canal sobre líquor amarelo e líquor vermelho para você não se equivocar em relação a isso. Sim, é muito importante. Ele dá um norte para muitos casos. Volume. Fique atento. Nós temos uma série de exames de biologia molecular, principalmente utilizando a técnica de film array hoje, que exigem até uma volumetria importante, onde nós conseguimos detectar por PCR em tempo real multiplex vários agentes patogênicos, e isso faz com que nós tenhamos frascos separados para que não haja nenhum contaminante. Então, com isso em mente, você também pode estar discutindo multidisciplinarmente e pedindo para o médico prescritor e o médico que vai fazer a punção ter atenção em relação a isso. Os frascos, números de tubos são importantes. Então, isso que eu acabei de falar, o número de tubos. Acidente de punção. O acidente de punção, além da prova dos 3 tubos ou a presença de coágulos, fiquem atentos que uma simples ligação para o médico resolve o assunto. Essa questão de confundir acidente de punção com hemorragia real é um assunto hoje bastante superado, porque a discussão de quem trabalha com líquor profissionalmente rapidamente é resolvida com um telefonema ou um WhatsApp para o médico que colheu. Vamos ficar atentos a isso. Então, o local da punção. Quais são os locais da punção? Vamos ficar atentos a esses locais. Ah, professor, mas eu não entendo quando você fala local tal. Me exemplifica melhor. Claro que eu exemplifico. Vamos lá. O tradicional é a punção lombar, né? Característica onde o paciente, nessa posição, é realizada a coleta. A maioria das punções são realizadas nesta posição. Entretanto, a gente pode também ter a punção suboccipital, que através da agulha chegando na cisterna magna, onde tem um volume licórico importante, é possível chegar com a agulha e fazer a coleta. Existem prós e contras, mas há geralmente um equívoco em relação a essa coleta, porque há uma chance de ter um erro anatômico de um paciente, que pode ter uma veia, uma artéria boiando na cisterna magna, e ali você faz um rompimento causando uma hemorragia seríssima ao paciente, pode levar esse paciente a óbito. Outro ponto importante é você ter um entendimento do que é uma derivação ventricular. Geralmente, uma derivação ventricular, já diz o próprio nome, é colocada uma válvula no paciente, geralmente na região onde tem um bloqueio do fluxo do líquor, que leva a uma hipertensão craniana, onde não há essa circulação e é necessário colocar essa válvula, e essa válvula tem um dreno. Esse dreno pode ser realizado a coleta, e ali nós temos uma concentração diferente de proteína e uma concentração, muitas vezes, um processo infeccioso que pode acometer esse tipo de amostra de bactérias completamente atípicas. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque em condições normais, esse tipo de bactéria que pode estar presente nesse tipo de punção jamais estaria ali, porque ela não tem a capacidade de penetração da barreira hematocefálica ou
chegando via hematogênica e quebra da barreira, né, em condições extremamente normais de um paciente imunocompetente. E nós temos a punção ventricular em adultos. Nós temos a punção ventricular em recém-nascidos, que é mais comum, porque a calota craniana não está bem formada, mas em adultos, numa emergência para fazer o alívio da hipertensão craniana, pode ser realizada dessa maneira. Vejam que a partir do globo ocular é feita a inserção da agulha, chegando até os ventrículos laterais. Vejam, ó, 45 graus, vai direto no ventrículo, por cima do globo ocular. Vejam que é possível isso. Tá legal? Então, se essa punção aparecer no laboratório, fiquem atentos porque a concentração de proteína é diferente. Ou seja, se você tiver uma proteína de 50, 55, 60, ela já é alterada, 40 também é alterada, ou comparado a uma punção lombar, que 40 é normal. Tá bom? Vamos ficar atentos a isso. Tá legal? Pontos de atenção para o licorologista. Então, você sabendo o local da punção, você já vai ficar atento se aparecerem células que podem ser confundidas com células neoplásicas. Nesse caso aqui são células do plexo coroide, células epiteliais ependimárias, que podem ser confundidas com neoplásicas, onde nós, numa punção lombar, não teremos a visualização dessas células. Sim, uma punção ventricular pode ter essa visualização. Então, fiquem atentos a isso. A proteína, dependendo do local de punção, como eu já falei, a concentração é diferente, também fiquem atentos a isso, tá legal? Aspectos. Nós não trabalhamos com nenhum aspecto diferente do que está aqui. O padrão ouro, o padrão de terminologia, né? O padrão de trabalho profissional está aqui. Então, nós podemos ter, dentre os aspectos, um líquor límpido, um líquor ligeiramente turvo ou opalescente, um líquor turvo ou hemorrágico. Fora isso, nós não temos outros aspectos. Tá legal? Colorações. Nós podemos ter 3 tipos de coloração no líquor: incolor, eritrocrômico e xantocrômico, que vai de leve até mais intenso. Fiquem atentos a isso. Já falei em outros vídeos. Colorações de líquidos cavitários não devemos utilizar, é errado, é equivocado. O líquor não é um líquido cavitário, o líquor é um sistema diferente, é um sistema próprio, é do citronelo central, uma produção própria, tem células que produzem esse líquido, diferentemente dos líquidos cavitários, que são ultrafiltrados do plasma, tá bom? Fiquem atentos a isso. Os termos corretos dão credibilidade ao serviço. Não se equivoquem com isso. Volume. O volume é muito importante. Por quê? Simplesmente a rotina do líquor, ela há muitos anos foi ultrapassada. Então, assim, aquela questão de fazer celaridade, né, o quimio-citológico, bioquímica, ele já está superado. A rotina do líquor, a rotina básica do líquor, onde a gente tem a contagem global, diferencial, bioquímica do líquor com proteína, glicose e cloreto, e os aspectos físicos e as informações do local da coleta e volume, elas são importantes, não tenham dúvida disso. Mas esse exame básico, ele já está... Existem exames complementares, é isso que eu quero dizer. O rol de exames solicitados no líquor está muito além do que se solicitava antigamente. Então, a rotina do líquor, a gente tem que exemplificar para o médico, discutir com ele, mostrar para ele que o volume de líquor hoje ele tem que ser muito maior do que ele está acostumado ou que ele foi ensinado na faculdade. E os exames são completamente diferentes. Hoje a gente tem técnicas especiais, tem momentos e protocolos e diretrizes completamente diferentes para estar apoiando nas mais diversas especialidades médicas. Então, o CID é importante você ter em mente também as indicações, o porquê que chega o líquor, a discussão disciplinar. Eu já falei em diversos vídeos, essa questão é bem prolixa para você aprender em relação a isso. Não se faz líquor sem conversar com o médico, sem discutir os casos, sem entender o porquê. Isso é fatal para você não entrar nessa linha de raciocínio, porque você não vai conseguir ter sucesso no líquor, não vai ter acreditação do seu serviço e, por consequência, a remuneração vai ficar dificultada. Então, no momento seguinte, um respeito em relação a isso, você começa a debater de igual para igual. Fique atento a isso. Os tubos, muito importante. Nós temos hoje,
que ter atenção ao tipo de tubo que é colhido e ao quantos tubos são colhidos. Então, nós temos várias marcas no Brasil, mas ainda tradicionalmente a maioria dos laboratórios trabalha com tubo de penicilina reutilizado no hospital e esterilizado, tá? Não tem problema nenhum, desde que siga todos, obviamente, os protocolos em relação à esterilização. Então, hoje, tradicionalmente, particularmente na minha experiência, a maioria dos pacientes, nós trabalhamos com 4 frascos, tá legal? Onde o primeiro frasco a gente deixa para microbiologia, o segundo a gente deixa para biologia molecular, o terceiro a gente deixa para bioquímica e provas imunológicas, síntese intratecal, ADA, ácido lático, né, proteína, glicose, provas diferenciadas, até mesmo de avaliação correndo pareado com sangue de análises de rubéola, toxoplasmose, cistercose e assim sucessivamente, e a citometria, a câmara de fluxo azental e a parte da citologia diferencial, com ou sem pesquisa de células neoplásicas. Aqui também a gente pode estar utilizando esse frasco, caso tenha pesquisa de doença residual mínima para leucemias, a utilização de transfix para transportar esse material até a realização da citometria de fluxo, que é um ótimo, isso hoje está muito consolidado, está muito bacana, está realmente sensível profissional essa parte e muito útil a utilização da citometria de fluxo com anticorpos monoclonais marcados com fluorescência, tá bom? Erros de punção. Então, esses erros de punção, como eu sempre falo, só ligar para o médico e já discutir com ele. Houve erro de punção? Houve. Então, essa questão da gente ficar adivinhando se é erro de punção, hemorragia, hematoma, igual eu já falei em outros vídeos, isso é bem consolidado e fácil de resolver. É claro que o laboratório ele tem essa missão em relação a isso. Entretanto, a troca de informações facilita isso. Mas lembrando, a prova dos 3 tubos. Então, quando vem o primeiro tubo mais hemorrágico até o último mais clarinho, a chance de erro de punção é grande. Então, na hora de você ligar para o médico, você já sabe disso. Os exames de imagem. Cada vez mais hoje você tem que estar atento aos exames de imagem. O que é uma ressonância magnética? O que é uma tomografia? O que diz nesse exame? Como que é feito esse exame? Quais os parâmetros? Quais são os cortes? O que é uma ressonância de 3 teslas? O que é uma tomografia? Qual é a utilização da tomografia? O que é a utilização da ressonância? Porque a partir daí, nesse consenso, nessa interpretação, você vai discutir de igual para igual as questões dos exames. Outro ponto importante é antes e pós-centrifugação, que muitas vezes no erro de punção, muitas vezes não sempre no erro de punção, a gente vai ter um líquor incolor pós-centrifugação com um botão de hemácias, e isso é bem comum. A parte de citometria, a utilização da câmara de fluxo, que é o padrão ouro, a utilização da síntese centrífuga. Se você tem uma câmara de Sulta, ótimo, ela também é muito útil, mas eu teria receio em usar ela, principalmente na piscina neoplásica, porque dificulta, se você erra, você não consegue mais ter essa amostra de volta. Então, dependente da marca da síntese centrífuga, padrão ouro, síntese centrífuga, para trabalhar profissionalmente com líquido. Ah, professor, mas isso não vai trazer nada para o meu serviço, não vai agregar nada. Eu discordo de você. Por experiência própria, você consegue, se você tem um laboratório geral e quer implantar no seu laboratório um serviço de líquido profissional, você vai agregar muito mais, mas muito mais. Você vai trazer valor agregado ao exame. O ticket do líquido é muito alto comparado a qualquer outro exame. Isso é fato, comprovado por mim, pela minha experiência nos 20 anos. É diferenciado. Ah, você quer iniciar uma carreira em líquor? Ótimo. Já comentei em outros vídeos. Você pode começar essa carreira. É muito simples, muito fácil. Basta acompanhar o nosso canal. Você vai ter o despertar disso e o caminho para se aprimorar em relação a isso. Fiquem atentos a esses 2 parâmetros. E recado. Muito importante, não esqueçam de que os resultados devem ter compatibilidade técnica, laboratorial e clínica, pois ambos estão diretamente relacionados ao sucesso e à segurança da análise para a melhor conduta terapêutica. Ah, professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Isso aqui, com esses exemplos. O líquor, ele tem mãos dadas com alguns parâmetros. Então, assim, não devemos nos equivocar por erros basais. Exemplo número 1, líquor lombar. Leucócitos 255, hemácias 10, proteína 15, glicoarque 85, cloreto 690. O que está errado aqui?
Vejam o equívoco da proteína com o leucócito, ele não bate. Aqui não bate. Então aqui, ó, ou o leucócito ou a proteína está errada. Inverteu? Vejam, fiquem atentos a isso. Essa é a minha dica. Nós não podemos nos equivocar. Por exemplo, lombar 2, leucócito 1, proteína 10, hemácia 0, glicorraquia normal, clororraquia normal e liberar raros cocos. Gente, não tem nenhum processo inflamatório, não tem nenhum processo infeccioso reacional, a glicorraquia normal e tem raros cocos. Atentos a isso, gente, não existe isso. Isso dá descrédito para o serviço. O líquor ele tem que estar pareado. Por isso que se você está num grande laboratório e é setorizado, eu recomendo que você converse entre os colegas e selecione um para fazer a avaliação final do líquor para evitar esse tipo de equívoco. No momento que sai um laudo desse jeito, você muitas vezes coloca para água abaixo os outros 1000 que você fez corretos. Fique atento a isso. Isso pode e acontece com frequência nos nossos laboratórios. Líquor número 3, punção lombar. Leucócito 2, proteína de 23, hemácia 7.896, glicorraquia de 66, cloreto de 720, BK raro. Puxa vida, o que está acontecendo aqui? Raros BKs para 2 leucócitos? 23 de proteína? Tem coisa errada aqui, né, gente? A proteína deve estar errada, o leucócito pode estar errado, pode ter confundido com hemácia. Liberar raros BK, né? Bacilo de tuberculose. Então vejam, essa desproporcionalidade entre os parâmetros faz com que muitas vezes o descrédito leve tanto o profissional como o laboratório. Fiquem atentos aos parâmetros. Já falei em outros vídeos, estou repetindo. O líquor é vencedor nos detalhes. O carinho na cor, o carinho no aspecto, o carinho na citologia, o carinho no laudo completo, o carinho na discussão, no debate, em relação a outros exames, tanto de sangue como exames de imagem. Interrelacionem, conversem com a enfermagem, conversem entre as equipes. Esse tipo de erro é comum. Por mais que vocês não acreditem, muito comum. Eu já, usando experiência própria, já peguei várias amostras de líquor de repunção em hospitais, onde o primeiro líquor foi realizado no laboratório do hospital, mas o médico acionou nós, um laboratório fora do hospital, para ir lá reanalisar o líquor, e o líquor estava completamente errado, equivocado na hora da análise. Liberaram linfócitos, eram neutrófilos, liberaram linfócitos, era criptococcus, liberaram células, era criptococcus. Então, assim, essas quantificações, esses detalhes entram por descrédito. No momento que isso acontece, é muito difícil recuperar isso. Então, para você ganhar mercado, ganhar espaço, veja o todo, atente aos detalhes, garanta a credibilidade do seu serviço. Eu tenho certeza, falo por experiência própria, tem como vencer, tem como ter sucesso, tem como ser diferente, tem como ganhar diferente. Existe um mercado amplo. Esses erros fazem com que muitas vezes o líquor entre em descrédito. Outro dia eu fiz uma live em que eu comentei isso. O médico, por muitas vezes, ele solicita o líquor por o protocolo. Mas se ele acredita naquele resultado, já é outros 500, porque ele trata mesmo sem ver o resultado. E no momento que ele começa a ver o resultado e acreditar no seu trabalho, muda para você e muda para ele. Porque nesse momento, quem ganha mais é o médico. O médico vai ter todas as ferramentas profissionais para a tomada de decisão. Aí sim, medicina baseada em evidências. Fiquem atentos a isso. Aqui procurei passar para vocês dicas rápidas, diferentes, para você não se equivocar na análise do líquor, tá bom? Curtam as nossas publicações nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e sigam o nosso canal no YouTube. Dúvidas? Pode entrar em contato conosco pelo e-mail contato@academiadolicor.com.br. Site, estamos no ar, www.academiadolicor.com.br. Se vai compartilhar com os colegas, coloque a hashtag Academia do Líquor, hashtag ABC do Líquor.
Ajude a compartilhar esse conhecimento, ajude a profissionalizar o licor, seja um profissional, se interesse por isso. Eu terei a maior felicidade no momento que o maior número de colegas entrarem profissionalmente para o licor. Essa questão da profissionalização é uma grande meta que nós temos para o Brasil e o exterior. Muito obrigado a todos e até a próxima.